Alguns de nós foi o primeiro crente da nossa casa e a gente aprendeu, vamos dizer assim, na marra, né? A gente encontrou o Senhor. Aqui na igreja, inclusive, tem uma característica muito interessante. Aqui tem muitos meninos, jovens, principalmente, e até adolescentes, que eles são os primeiros cristãos, os primeiros crentes da sua casa, né? O Tomar Liberdade, por exemplo, nós temos o caso de Tiago aqui, nós temos o caso de Daiane, que é o primeiro, quer dizer que virão outros, é só o primeiro, né? E que se converteram sem terem, vamos dizer assim, alguém que os levasse a esse conhecimento. Foi uma obra do Espírito mesmo. E esses meninos merecem muito o nosso respeito, porque não é uma caminhada simples, não é uma caminhada fácil. Então, eu peço à igreja sempre que ore. Lá em casa, a gente sempre faz essa menção de orar especialmente por esses meninos, que diferentemente do Anthony, do Arthur, dos meninos de Josi e de Zé Luiz, são meninos, né, do Caleb, são meninos que aprenderam, vamos dizer assim, no berço, né? Esses literalmente têm um berço de ouro. Nós estamos falando sobre escatologia e a gente está trabalhando com algumas perguntas. Bem-aventurado, viu? Foi carne e sangue que te revelou. Eu te amo. O único problema que eu tenho com ele é que ele fica falando que ele é o pai da Kelly, aí ele pega no meu pé, entendeu? A herança, eu quero a herança, e ele não quer me deixar a herança, não. O que acontece? A gente está trabalhando escatologia com algumas perguntas. A última pergunta que nós trabalhamos foi como me preparar para esse evento, a outra foi como saber se Jesus está vindo, se ele mesmo disse em Mateus 24 que ninguém sabe o dia nem a hora. Como saber sobre a volta de Jesus? Por que eu falo isso? Porque nós estamos numa geração onde as pessoas querem, Mateus 24, interpretar os sinais. Por quê? Olhar os sinais e todo dia... Agora parece que arrefeceu, diminuiu um pouquinho, 24, 36. Mas há um tempo atrás, quando o corona apareceu, né? Apareceu tanto vídeo, tanto profeta, tanto adivinho no Facebook, tanta gente no WhatsApp que tinha tido uma visão, até os parentes, né? Se chegasse um parente na sua casa, não era para você receber, que era o diabo fantasiado de parente. É um negócio assim. E aí a pergunta... E aí, quem assistiu aquela série Deixados para Trás, do Tim LaHaye, né? onde ele fala sobre arrebatamento, é interessante do ponto de vista como um filme. E acho também que a ideia do arrebatamento repentino, ela mexe com a igreja no sentido de que ela faz com que, vamos usar a expressão assim, ela nos vende a ideia de que nós temos que permanecer alertas, e isso é certo. Nós temos que ficar alertas. Jesus falou que o dia do Senhor virá como ladrão. Mas aí, Mateus 24, 36 diz assim, 36, do verso 24, do capítulo 24. Mas, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Jesus não disse que nós não poderíamos saber sobre a estação ou as condições. Ele disse que não dá para saber o dia e a hora, mas as condições. Nem ele disse que a igreja não saberia o dia e a hora da geração da volta do Senhor. Abra sua Bíblia em Daniel 7. Eu estou começando onde nós terminamos. Daniel 7. Um outro irmão abre para nós, Daniel 7, 25. Um outro irmão abre Daniel 12, verso 7. Se tiver um outro crente aí, pode abrir Apocalipse 11, verso 2 e 3, por favor. Daniel 7, 25, Daniel 12, 7, Apocalipse 11. Por quê? Deus não queria que o dia e a hora fossem conhecidos à igreja primitiva, mas Daniel e João vão nos dar uma data, eles vão marcar com precisão o tempo da volta, não o dia e a hora,
mas o tempo da volta do Senhor. Daniel 12:7, quem encontrou e quiser ler para nós, por favor? 12:7. Maravilha. 12:7 de Daniel agora. Leu 12:7. O 7:25 de Daniel. É verdade, a irmã Ré leu 12:7. O 7:25 de Daniel. Então, tempo e metade de um tempo. Apocalipse 11, verso 2 e 3. Maravilha. Vai para o verso 6 de Apocalipse 12, que diz assim: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. O verso 14 do mesmo capítulo 12 de Apocalipse. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. O capítulo 13 de Apocalipse, verso 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Depois, quando a gente for olhar mais detalhadamente essa questão da tribulação e tudo, nós vamos entender que são 3 anos e meio é um pacto, vem 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de tribulação, tempo, metade de um tempo. Nós vamos ver como vai funcionar essa questão. Então, nós vemos aqui 1260 dias após o anticristo, após o abominável da desolação, é o tempo em que João e Daniel marcam como tempo, o tempo, não o dia nem a hora, da vinda do Messias. A pergunta que é feita é: durante a apostasia dos fins dos tempos, por que alguns cristãos rejeitarão a Jesus? 2 Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo vai falar sobre como, por que alguns rejeitarão a Jesus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Espera por mim que eu estou em 1 Tessalonicenses ainda. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Os versos são de número 11 e 12. Se alguém quiser ler para nós, por favor. Segundo Tessalonicenses 11, 12. Olha aí. É segundo. Não preocupa não, nós vamos te esperar. Gostamos da sua leitura. Ótimo. Durante a apostasia, por que alguns rejeitarão Jesus?
que Paulo está dizendo que as pessoas estarão condenadas? Primeiro, porque não receberam o amor da verdade. Segundo, tiveram prazer na iniquidade. 1 Timóteo 4:1, se você puder abrir a sua Bíblia aí, vai dizer que aqueles que se apostatam da fé, por que eles abandonaram a fé? 1 Timóteo 4:1. Por que eles abandonaram a fé? Paulo está dizendo no verso 1 de 1 Timóteo, capítulo 4, se alguém puder ler para nós. Olha o que faz alguém apostatar da fé: ouvir espíritos enganadores, doutrinas de demônios. Não vou entrar nos pormenores do que seriam essas doutrinas de demônios, a gente pode ver isso num outro tempo, mas tem muita coisa, a gente que lida com questões da fé, que nós vemos ser ensinadas, que você ouve e fala assim, não pode, gente. Isso não pode ser de Deus, não faz sentido. Não existe uma lógica bíblica, não uma lógica minha, uma lógica sua. 2 Timóteo, também no capítulo 4, não existe uma lógica naquilo que a gente está ouvindo, não faz sentido, porque tudo que nós ministramos, ouvimos, falamos a respeito da nossa fé, precisa ter coerência com os textos bíblicos e ter coerência com o caráter de Deus. Onde é que nós encontramos o caráter de Deus para poder analisar essa coerência? O caráter de Deus está descrito na Escritura. É muito comum, já disse isso, até esses dias, estava contando aqui que eu estava num lugar e dei um estudo sobre um determinado assunto. Aí alguém me falou assim no final, e aí pastor, o senhor não falou a sua opinião pessoal, se a gente faz ou não faz? Falei, irmão, eu te mostrei o texto, se você conseguir fazer com esse barulho, ótimo, fica à vontade. Se você consegue pegar o texto, porque qual é o problema? Nós temos a literalidade do texto, ou seja, alguns textos bíblicos dizem, a Bíblia diz o que ela quer dizer, irmãos. Se alguém perguntar para você assim, o que a Bíblia diz? Ela diz o que ela quer dizer. Algumas pessoas gostam de pegar o texto bíblico e construir algumas chaves hermenêuticas, por exemplo. Vamos pegar a Bíblia, a chave hermenêutica de alguém é o amor. Então ele vai olhar toda a Bíblia, não é que a gente tem que tomar cuidado, tem que ter um equilíbrio, mas ele vai olhar toda a Bíblia na perspectiva do amor. Por exemplo, eu evangelizando uma pessoa um dia na rodoviária de Belo Horizonte, evangelizando uma pessoa, ela falou comigo assim, mas isso que vocês falam, que Deus de inferno, isso não existe. Eu falei, por quê? Porque Deus é amor. Eu falei, mas aí ela começou, por conhecer a Bíblia, o livro, não a Escritura, ela começou a falar comigo, porque isso, porque isso, porque isso, porque isso. O que acontece? Deus, para ser justiça, ele não precisa deixar de ser amor. Se você lê Jonathan Edwards, quando ele escreve sobre as excelências de Cristo, é disso que ele fala. Por exemplo, ele fala que Cristo consegue ser rei, Senhor, soberano, absoluto, na essência, né, de maneira excelente, e ele consegue ser servo, o mais humilde dos servos. Ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde. E ele consegue ser servo, o mais humilde, aquele que lava os pés dos discípulos, também com excelência. Então Deus, ele não precisa se despir de um sentimento para exercer outro. Então, às vezes a gente pega uma chave hermenêutica, vamos falar sobre salvação. Salvação é o Evangelho? Mas não é todo o Evangelho. O amor é o Evangelho? Mas não é todo o Evangelho. Porque Paulo diz assim, que nós devemos considerar a bondade e a severidade de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós estamos vendo coisas e palavras que são ministradas e a gente acaba tendo uma igreja que vai apenas para um caminho. Não sei se alguém lembra, né? Tomara que não seja antiético citar. Há um tempo atrás, numa eleição para presidente, tinha um candidato chamado Cristóvão Buarque, inclusive o senador por Brasília, um homem da área da educação, né, e tal.
Eu me lembro que alguém disse que ele era um candidato de uma nota só, ele só falava de educação, 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 educação. Ele não estava errado. Mas há muitas outras coisas, é muito mais complexo. Então, muitas vezes, nós pegamos uma vertente, estabelecemos aquela e desconsideramos as outras. Isso pode ser uma maneira sutil até do inimigo nos tirar, por exemplo, se um cristão, não que você deva ter medo do inferno, não precisa ter medo, mas se um cristão entende que não vai haver um juízo e uma condenação para os ímpios, é como, por exemplo, quem acredita em reencarnação. O que a reencarnação ela propõe? Ela propõe um ciclo eterno de ida e volta, de purificação através de sucessivas idas e voltas ou reencarnações assim colocadas, e ela evita duas coisas. Primeiro, ela evita a cruz. É muito interessante quando a gente analisa as religiões do ponto de vista que elas evitam a cruz. Por exemplo, o Islã. O Islã evita a cruz. Por que ele evita a cruz? Se você admite a morte de Jesus na cruz, você vai ter que precisar tomar alguma posição quanto a isso. O que o Islã ensina? Que Jesus existe, que Jesus era um profeta, que Jesus vai voltar, eles ensinam isso, mas eles ensinam também o quê? Eles ensinam que Jesus estava com seus discípulos no jardim, os soldados vieram prender a Jesus, e como eles tiveram como uma transfiguração, uma coisa assim, todos eles ficaram parecidos, e os guardas pegaram e levaram um discípulo no lugar de Jesus. Então Jesus não morreu, Jesus chamado Issa por eles, ele não morreu na cruz. Quem morreu foi um discípulo. E Jesus foi levado ao céu por Deus. Foi arrebatado. E um dia Jesus vai voltar, dizem os muçulmanos. Vai voltar e Jesus vai ir até os cristãos. E vai dizer para todos os cristãos da terra. Jesus, imagina a ideia. Jesus vai dizer para todos os cristãos da terra que ele não é Deus, que nós estamos errados, que Deus é o Mahdi. Quem que é o Mahdi? O Mahdi é o Messias que os muçulmanos creem que virá. Que para nós, o Messias dos muçulmanos é o anticristo. E que então, com essa ideia, eles pensam, nós vamos destruir os cristãos, vamos destruir Israel, porque o nosso é o Messias. Tanto que se você fizer uma observação, o Islã, ele é a única religião no mundo que tem um projeto de dominação mundial. Nenhuma outra religião tem. Mas há muitas coisas, e muitas vezes até a igreja, que nós chamamos evangélica, ela vive para evitar a cruz. Ela vive para evitar princípios básicos, princípios elementares do reino de Deus. Ontem a gente teve uma reunião na convenção, a gente estava debatendo algumas coisas a respeito de seminário e tal, e eu falei que o seminário ele precisa ter uma declaração de fé. Porque senão você, o que você quer incutir em alguém, o que você quer ensinar para alguém? Você precisa ter uma crença, você precisa saber se é um seminário, todo aluno que entra no seminário, ele precisa saber no que aquele seminário acredita, qual é a linha de entendimento daquele seminário, para que ele possa ter, até porque nós, batistas nacionais, nós não temos um grande pensador no nosso meio, nós não temos um grande pregador, nós não temos um ícone batista nacional para dizer assim, os grandes pregadores hoje são de outras linhas. E aí eu disse isso, que nós precisamos pensar a igreja e pensar as coisas de Deus dessa maneira, não mexer nos fundamentos. Nós estamos falando de escatologia. Você não precisa, se você não achar necessário, mudar aquilo que você crê. Se você é pré-tribulacionista, não tem problema. Se você é pós-milenista, não tem problema. Se você é amilenista, não tem problema. Se você é mesotribulacionista, se você crê que a igreja sobe no meio da tribulação, não tem problema. O que nós não podemos mexer é nos fundamentos. Trindade é fundamento, nascimento virginal é fundamento, justificação pela fé é fundamento, a Bíblia como palavra de Deus é fundamento. Fui evangelizar um senhor essa semana, e aí ele virou para mim e falou assim, vou te fazer uma pergunta então, você acredita de verdade que aquela mulher, lá daquele homem lá da Bíblia, teve um filho com 100 anos? Eu falei, acredito. Mas como é que você prova para mim que um homem com 100 e uma mulher com 90 pode ter um filho? Eu falei, eu não preciso provar, a Bíblia afirma e pronto, para mim assunto encerrado. Ah, mas aí você crê então tudo que a Bíblia diz? Eu falei, creio.
Eu não creio. Eu falei, Deus abençoe o senhor, assunto encerrado. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3 e 4, diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. O que é que Paulo está acrescentando aqui? Ele descreve pessoas que vão abandonar a sua fé, e no capítulo 3 de 2 Timóteo, verso 1 ainda, ele diz assim: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, pessoas rudes, sem afeição, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Tendo forma de piedade. Então, ele está falando de uma classe de pessoas que aparentemente não vão nos parecer ser a pessoa com esse tipo de sentimento. E ele fala, amantes de si mesmo. E é por isso que a Bíblia diz em Apocalipse que o cristão vitorioso vencerá Satanás pelo sangue do Cordeiro, e usa uma expressão assim: aqueles que não amaram a sua própria vida, mesmo diante da morte. Ao contrário dos homens do nosso tempo, que são amantes de si mesmo, a Bíblia fala de uma geração, no tempo do fim, que não vai amar a própria vida, que vai amar tanto o Senhor, que ela vai abrir mão da própria vida. Por exemplo, você está lendo um texto, e é como se, a própria expressão parentético, é como se abrisse um parênteses dentro daquele texto para algum assunto. Por exemplo, existe muito isso no que a exegese chama de dupla referência. Quando você lê, e a gente vai falar da escatologia de Jesus, quando você lê, por exemplo, Marcos, Mateus e Lucas falando sobre o tempo do fim, Jesus fala sobre Jerusalém, e ele fala sobre a grande tribulação, ele fala sobre o tempo do fim. Então é dupla referência, ele se refere a Jerusalém e se refere ao tempo do fim. O parentético é quando você abre um parênteses no meio daquilo que está sendo narrado. E a pergunta é, como saber se uma passagem é simbólica ou se ela deve ser interpretada literalmente na escatologia? A primeira regra, e a regra geral, que vale para o Apocalipse, que vale para a escatologia, que vale para toda a Bíblia o texto significa o que está escrito. O texto significa o que está escrito. E o que está escrito é o que significa. Parece tolo, mas não é, pensa bem. O texto significa o que está escrito. E o que está escrito é o que ele significa. Por que isso? Porque, por exemplo, é muito complicado nós construirmos, na escatologia principalmente, não que vai mudar, tá, irmãos? Eu quero que você entenda o que eu penso. Eu penso assim, eu posso interpretar o Apocalipse, entende isso? Da maneira que eu quiser, eu posso desprezar os textos, eu posso construir teologias, eu posso construir entendimentos, eu posso falar, por exemplo, que os 2 chifres eram as torres gêmeas, eu posso falar que a besta é o Trump, eu posso falar qualquer coisa. Mas eu, Geraldo, tenho o seguinte entendimento. Como Deus já escreveu, já determinou, o que eu creio não vai mudar o que Deus vai fazer. Deus não vai olhar para mim e dizer assim, olha, Geraldo pensa assim, então eu vou mudar isso para que ele esteja certo, ou então eu vou mudar isso para ele quebrar a cara. Deus não vai fazer isso. O que ele determinou já está, tanto que ele já escreveu o final, e não vai fazer diferente do que escreveu. O que nós temos são dificuldades de interpretação. E dificuldades de interpretação precisam ser bem colocadas. Às vezes a pessoa olha, por exemplo, para esses ventiladores e fala assim, porque na igreja tem 3 ventiladores, então Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Não é assim que se analisa.
Uma coisa é você afirmar, outra coisa é você fundamentar aquilo que você afirma. Geralmente, quando alguém me fala uma coisa, eu falo assim, fundamenta para mim. Senão você fica como destilador de verdade. O destilador de verdade é o quê? Aquele pregador que chega aqui e fala assim, Deus é santo. Amém, Deus é santo, não está errado não. Mas por que Deus é santo? O que é santidade? Ah, pastor, santo é separado do pecado. Deus não é separado do pecado. Por que Deus não é separado do pecado? Porque Deus não precisa se isolar para evitar o pecado. Deus não é tentado e não tenta a ninguém, diz a palavra. No caso de Deus, o santo, a expressão literal é incomum. Não há ninguém comparável a Deus, daí ele ser santo. No nosso caso, kadosh, separado. Alguém que se separou, alguém que se preservou no meio de uma geração. Então, a não ser os textos que não estão interpretados literalmente, em Apocalipse, principalmente em Apocalipse, nós vemos os anjos explicando, e a gente vai ver isso depois. Nós interpretamos um texto simbolicamente, quando ele é indicado claramente pelo texto. Por exemplo, Apocalipse 1:20. O anjo diz a João que os 7 candeeiros são símbolos de 7 igrejas. O anjo diz. Qual a importância que tem as 7 igrejas do Apocalipse para nós hoje? Alguém me perguntou isso assim. Em Apocalipse 2 e 3 fala sobre as 7 igrejas. Qual a importância disso na nossa escatologia? Há uma linha de pensamento de estudiosos das Escrituras. Abra sua Bíblia em Apocalipse 2. A primeira carta que nós vemos em Apocalipse é a carta à igreja de Éfeso. Há uma linha de pensamento que cada uma das 7 igrejas do Apocalipse representa uma era. Alguém aqui já ouviu falar sobre isso, da história da igreja? Cada igreja do Apocalipse representa uma era da história da igreja. Por exemplo, Éfeso, a primeira igreja, do ponto de vista profético, representa a igreja do primeiro século. Porque, olha só o que ele escreve à igreja em Éfeso. Conheço as tuas obras, verso 2, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Por que essa é vista como a primeira igreja? Foi a igreja que enfrentou perseguição, foi a igreja onde na primeira igreja foram instituídos os primeiros apóstolos. Eu creio na continuidade dos dons, eu não sou sensacionista, eu creio que apóstolos continuam existindo. Se os homens que se denominam apóstolos são apóstolos, é outra coisa para a gente discutir. A palavra apóstolo é enviado. Qual é a raiz da palavra apóstolo? Vou dar um exemplo claro. O Brasil foi descoberto em 1500 por Portugal. O rei de Portugal, posteriormente, se mudou para o Brasil, tanto que o primeiro colégio brasileiro, quando você estuda a história da educação no Brasil, a primeira escola brasileira foi o Colégio Dom Pedro II. Né? Embora, quando Tomé de Souza veio ser o interventor, ele tomou todo o patrimônio que os jesuítas haviam construído em matéria de escola no Brasil, né? E eram boas escolas, viu? A igreja católica, quando veio para o Brasil e instituiu a educação no Brasil, ela fez um bom trabalho, ela construiu um bom patrimônio, ela educava os filhos principalmente dos nobres, entre aspas, né? Porque o Brasil foi povoado com um tipo de gente complicada, mas a coroa portuguesa mudou-se para o Brasil por causa do avanço de Napoleão na Europa. Não foi por amar o Brasil, né? Foi medo mesmo que fez com que a coroa se mudasse para o Brasil.
Então, o Brasil foi descoberto em 1500. Então, Pero Vaz de Caminha escreve a carta, conta para o rei de Portugal, como tinha sido a descoberta das terras da Leimar, né, e tal, beleza. A coroa começa a fazer do Brasil uma colônia de exploração, diferentemente da América do Norte, no caso dos Estados Unidos, que foi colônia de povoamento, que, na verdade, quem se mudou para a América do Norte foram os saxões, que eram cristãos na Europa, sofreram perseguição e se mudaram para a América do Norte. Então, a América do Norte foi povoada por cristãos que chegaram e povoaram aquelas terras e fizeram dela uma terra próspera. Aí, Portugal descobre essa terra, né? Ilha de Vera Cruz. E aí, o que acontece? Eles vêm, trazem um povo, mas aí tem a ideia de que a coroa vai vir. O que eles fazem, então? Vem um navio de Portugal. A palavra apóstolo, ela significa isso. Um navio que vem trazendo tudo, um pouco de tudo, que tem na cultura do país de origem, Portugal no caso. Eles trazem a cultura, eles trazem comida, eles trazem muita coisa de Portugal. E essas pessoas, elas vêm de lá para implantar no Brasil, recém-descoberto, a mentalidade, a cultura, a comida de Portugal. Qual era a ideia? Que quando o rei de Portugal chegasse, ele se sentisse em casa. Então, o que é um apóstolo? E essa história é baseada na história de Marco Antônio com seu irmão na luta pelo poder de Roma. O que acontece? Quando o rei vencia uma guerra, alguém era enviado para proclamar ao seu povo que o rei havia vencido a guerra, que ele estava vindo de volta para casa para reencontrar os seus, e então preparava-se o ambiente para quando o rei chegasse, ele se sentia em casa. Então, o que é um apóstolo? É alguém que leva a cultura do reino de Deus e anuncia que o rei, Jesus, que o rei vem. Então, o que é a igreja? Todos nós aqui como cristãos, se formos enviados por Deus para um determinado lugar, o que nós faremos nesse lugar? Nós vamos pregar o evangelho, tá? Mas o que é pregar o evangelho? É levar a cultura do reino de Deus. E qual é a proclamação que, inclusive, na ceia do Senhor nós fazemos? É proclamar até que Ele venha. E nós proclamamos a vinda do Rei, os valores do reino, a cultura do reino. Nós falamos aqui de reino ponta cabeça, porque o reino de Deus, ele é a contramão do reino natural. Se no mundo você quiser ter, ganhe. Se no reino de Deus você quiser ter, dê. Se no mundo você quer viver, viva. No reino de Deus você quer viver, morra. No reino de Deus, se você quiser crescer, você precisa descer. Se você quiser viver, você precisa morrer. Se você quiser ganhar, você precisa dar. Então é um reino ponta cabeça. É um reino na contramão do mundo. Então, isso é a palavra apóstolo, alguém que leva o reino, a cultura do reino. Eu tenho amigos que estão na Tanzânia, que estão no Líbano, que estão na Turquia, que estão na Índia. Para mim, essas pessoas exercem o apostolado. Eles chegam numa vila, eles levam valores do reino de Deus, eles ministram sobre o reino de Deus, eles discipulam pessoas, eles cuidam de pessoas. Então, apóstolo, para mim, não é quem tem 30 mil discípulos. Apóstolo, às vezes, é uma pessoa que tem um discípulo só, num lugar distante. Às vezes, se você sair daqui e fizer uma visita para alguém hoje, e falar sobre o reino de Deus e ministrar o coração dessa pessoa, você está sendo um apóstolo. A palavra apóstolo é simplesmente enviado. Alguém que é enviado para um propósito. Então, Esmirna é essa igreja, a primeira igreja. A palavra Esmirna vem de mirra e significa sofrimento. Então, Esmirna, a primeira igreja, significa igreja sobre perseguição. Éfeso é a primeira igreja, né? Esmirna é a segunda igreja, que é a igreja do segundo século. Olha o que ele diz para ela no verso 9, do capítulo 2 de Apocalipse. Conheço a tua tribulação e tua pobreza,
Mas você é rico. Você é rico. A blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. A ideia de 10 dias é a ideia de um tempo de tribulação. A igreja do primeiro século é a igreja perseguida. A igreja do segundo tempo é a igreja triturada, é a igreja que tem os seus mártires, é a igreja, se você ler a história de Policarpo, da segunda geração, se você ler história eclesiástica, Eusébio de Cesareia, ele narra torturas, ele narra coisas terríveis. Então, assim, essa igreja, eu estou dizendo onde eles se baseiam para estabelecer essas 7 eras da igreja do Senhor. Porque em 328, o cristianismo se torna a religião oficial do império, irmãos. E a palavra esmirna vem de mirra, de sacrifício, né? E é isso que a Bíblia fala sobre essa igreja. A terceira igreja é a igreja de Pérgamo, que é a igreja do 4º século. Eu estou estabelecendo o que eles chamam de 7 tempos, ou 7 eras da existência da igreja do Senhor na terra, baseado nos textos de Apocalipse. Tá? A igreja de Pérgamo é a igreja do 4º século. É a igreja estatizada por Constantino, é a igreja declarada a igreja oficial do império, né, por volta de 313, 303, se não me engano, que Constantino toma essa decisão. A palavra Pérgamo significa altura ou elevação. É quando a igreja, não estou dizendo que eu creio assim não, tá? Só estou te dando o fundamento que eles usam. É quando a igreja é colocada, elevada à posição de igreja oficial do império. A igreja agora passa de perseguida a perseguidora. A igreja toma os bens dos seus perseguidores. Se você lê a história narra esses fatos de como a igreja se perde. Então, é a época em que ela foi elevada pelo imperador à religião oficial do império. Então, essa é a palavra Pérgamo. A próxima igreja, depois de Pérgamo, é a igreja em Tiatira. Refere-se ao período da Idade Média. É aqui que nasce, por volta do ano 600, quando Gregório se declara o Papa, né? Ele não, porque que houve? Você vai ter, pós-Constantino, o cisma ou a divisão da igreja do Oriente com a igreja do Ocidente. A igreja, para quem já assistiu, é do meu tempo, né? Alguns aqui devem ter assistido, os 3 mosquiteiros. Não vou perguntar quem assistiu os 3 mosquiteiros, não, porque isso vai depor contra você, tá? Mas, né, eu assisti muito em sessão da tarde, principalmente. Os 3 mosqueteiros. O que você tem nos 3 mosqueteiros? Você tem lá, na França, os soldados a serviço da igreja, e ali você tem o Papa, você tem os bispos, você tem tudo ali naquele contexto dos 3 mosqueteiros. O que ele mostra? Aquele tempo ali é o tempo de ouro da igreja ocidental. Que a igreja ocidental, ela tem a Itália, ela tem a França, ela tem Portugal, ela tem a Espanha e ela tem a Inglaterra e a Alemanha. Então, esses países, eles são a força da igreja católica. A palavra católica significa universal. A igreja da palavra, eles têm a força da igreja. A igreja tem a força desses reis. E esses reis, para não terem problema com a igreja, porque a religião é, principalmente na Idade Média, um instrumento de dominação. 2 coisas são ferramentas principais para se dominar uma nação. Língua, quando a Inglaterra, por exemplo, coloniza a Índia, quando Portugal coloniza o Brasil, o que você faz? Você unifica um povo pela linguagem. E o segundo ponto é a religião. Como é que você domina um povo pela religião? Um homem que crê, está debaixo do governo de Deus, e que entende que o governo de Deus faz com que ele se submeta às autoridades, ele é um homem obediente, ele não vai se rebelar contra a autoridade. Um cristão bíblico, ele vai caminhar debaixo de honestidade, ele vai cumprir o seu trabalho, ele vai recolher os seus impostos, ele vai pagar as suas contas, ele vai honrar a sua casa, e ele não vai se rebelar contra governos constituídos.
Então, a melhor forma de dominar um homem é manipulá-lo através de um senso religioso. Por que você vê a jihad, a guerra santa dos muçulmanos? É um senso religioso, é a ideia de que você morre como um mártir. E que você será um mártir, será recebido por Alá. E aí você precisa morrer para receber. Tanto que na igreja primitiva existia muito essa ideia de entregar a sua vida, que era uma honra. Alguns cristãos primitivos buscavam o martírio. Imagina o cara chegando lá na frente do algoz dele, dizendo: eu sou cristão, me mata. Tipo isso. Não é bem assim não, mas é tipo isso. Então, Tiatira significa odor de aflição, o cheiro da aflição, o aroma, o incenso da aflição. Éfeso, Esmirna e Pérgamo passaram, mas as próximas igrejas, Tiatira, Sardes, Filadélfia, continuam até a volta do Senhor. Então, Tiatira é a igreja do tempo da Idade Média, do ano 600, de quando o papado é instituído. E como eu dizia, o bispo de Roma, que tinha essas cidades, esses países europeus ali próximos, ele tinha mais recurso. Então, o que ele fazia? Ele fazia aliança com os reis davam dinheiro à igreja, a igreja formava exércitos, daí a ideia mercenários, a ideia das cruzadas nasceu aí, que é quando mercenários contratados pela igreja, com o ouro desses reis, que faziam isso para ter o apoio dos papas, dos bispos, davam terras à igreja, tanto que você estuda a Idade Média, você tem o clero, você tem os senhores feudais e você tem os vassalos. Então você tem uma sociedade dividida em castas. E por que o povo não se levantava contra o clero? Porque acreditava-se, na verdade, nesse tempo, que quem nascia no clero era a vontade de Deus, quem nascia rico era a vontade de Deus, e quem nascia pobre era a vontade de Deus. E os ricos financiavam a igreja para que a igreja, através da religião, manipulasse os pobres, para que os pobres não se revoltassem contra a exploração dos ricos. Assim foi no Brasil recém-descoberto. Quando você vê as igrejas nas cidades históricas, é lindo a gente olhar e tudo, mas por que as igrejas eram forradas a ouro se a igreja não era dona de garimpo? Porque os senhores, os grandes senhores do ouro, financiavam a igreja, porque a igreja ajudava na submissão dos pobres, e a igreja se calava diante dos abusos cometidos contra as mulheres negras, dos abusos cometidos contra os homens e as crianças negras. E sabe qual era o discurso da igreja no Brasil da escravatura? Os negros não tinham alma. Leia a história que você vai ver. Se você ler a história da imagem achada, ou supostamente encontrada no Rio, em Aparecida, ela vai contar um pouco disso. A ideia de uma imagem negra, que pertencia aos negros, não é? E aí nós tivemos esse Brasil dessa forma. Mas então, só para dizer como funcionava o esquema da religião, e aí a igreja do Ocidente, o bispo de Roma, Gregório, se declara o pai da igreja. Há um rompimento com a igreja do Oriente, e aí eles vão empreender as chamadas cruzadas, feitas em nome de Deus, para assassinar os chamados bárbaros. Bárbaros eram aqueles que não concordavam com a igreja. Toda aquela região onde hoje o Islã domina, ela foi toda cristianizada. Ela era toda uma região cristã. Se você estudar a história de Alexandria e do Oriente, toda cristianizada. Mas cristianizada na força da espada, não na força da fé. Era uma fé imposta, não uma fé conquistada. Até que depois se levanta Maomé e a gente sabe no que deu. A igreja de Sardes, que também é a quinta igreja aqui descrita, que está numa era da igreja cristã, segundo alguns irmãos, que é a igreja remanescente. Sardes significa remanescente. Aqui
começa a história da reforma protestante, segundo alguns. Segundo alguns, a igreja de Sardes é a igreja da reforma protestante. É a igreja remanescente, que se declara, que se movimenta, é a igreja que vamos dizer assim, a igreja que grita no meio do que estava acontecendo. Porque se você pega do ano 600, da instituição do papado, há um domínio da igreja do catolicismo, há mudanças, há os concílios, há muita coisa. E aí um monge chamado Martinho Lutero, um homem de origem muito humilde, que vai morar na cidade grande para estudar, é adotado por uma rica senhora, depois seu pai muda de vida e se torna um homem também de posses. E um dia ele voltando da casa de seus pais para a cidade, ele está no meio de uma tempestade, ele era só um estudante até então, e aí no meio de uma tempestade, ele com muito medo de morrer, ele faz um voto, que se ele sobrevivesse, ele dedicaria a sua vida a Santa Clara, aí ele sobrevive, vai para a cidade, entra para um mosteiro, e vai viver a sua vida no mosteiro. Um dia, sentado na biblioteca do mosteiro, Lutero lê aquele texto de Romanos, e o justo viverá pela fé. E Lutero, então, começa a ministrar e começa a falar sobre justificação pela fé. Havia um vendedor de indulgência na época de Lutero, chamado Tetzel, era o mais famoso de todos eles, e ele tinha uma frase muito célebre. Tetzel dizia o seguinte: quando a moeda ressoa no cofre, a alma sente alívio no purgatório. E Lutero combateu Tetzel. Detalhe, Lutero foi um instrumento de Deus na reforma, ele não foi o primeiro reformador. Você tem Jerônimo Savonarola, que veio antes de Lutero, e antes de Lutero você tem João Hus. Hus, cujo nome significa ganso, começou a falar contra a igreja, e Hus foi queimado. E quando Hus foi queimado na fogueira, ele usou a seguinte expressão, o nome Hus significa ganso, ele disse: olha, hoje vocês podem matar o ganso, mas daqui a 100 anos, Deus vai levantar um cisne, o qual vocês não poderão matar. 96 anos depois da profecia de Hus, Lutero afixa suas 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, ou da igreja de Wittenberg. Em Wittenberg, ele afixa suas 95 teses, 96 anos depois, 1497, 1517, se não me engano. Ele afixa suas teses. E Lutero é um instrumento de Deus para a reforma. A igreja da reforma, e Lutero, detalhe, Lutero não foi morto, ele foi até o Papa, se apresentou, se defendeu, e havia um temor de que na volta ele fosse assassinado. E Lutero foi supostamente raptado por alguém muito rico, que o escondeu e o sustentou durante um tempo, e ele escreve a Bíblia para a língua popular da Alemanha na época. Lutero popularizou a Escritura, porque só a Bíblia era um livro proibido, ela só existia nos mosteiros, só na igreja. Não sei se você viu também, você está ficando velho, tem um filme chamado O Nome da Rosa, com Sean Connery, inclusive. Vou contar o segredo do filme para você entender o que eu estou dizendo, tá? Que haviam várias mortes no mosteiro e ninguém sabia por quê. Vou contar, é um spoiler, desculpa, né? Mas tem que contar, senão você não vai entender. Qual é o segredo do filme? E ele foi para lá para investigar aquelas mortes. O livro, a Bíblia que havia na biblioteca do mosteiro, ela era envenenada. E aí, você já viu Bar Jones contando dinheiro? Depois você vê Bar Jones contando dinheiro, é assim, ó. Né? Não sei se agora no coronavírus está do mesmo jeito, mas quem tem muito dinheiro, né, tem que... Nós não, 2 notas a gente conta tudo. E aí, o que as pessoas faziam? Chegavam lá e faziam isso. E aí elas morriam envenenadas. Era o quê? Era a igreja monopolizando. Você também não viu isso, graças a Deus. Mas há um tempo atrás, a missa, o padre rezava a missa em latim, de costas para o povo. Já ouviu falar disso? Para que não houvesse sequer leitura labial. O que é isso? É a igreja tendo domínio do conhecimento, não querendo que o conhecimento chegue às pessoas. Por quê? Porque o conhecimento ele é libertador.
inclusive a teologia da libertação, propagada hoje nas igrejas, principalmente neopentecostais, o nome teologia da libertação não tem nada a ver com expulsar demônio. Teologia da libertação é a ideia criada nas comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, via Leonardo Boff e outros educadores, de que o conhecimento liberta. Mas a Bíblia diz em João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, é esse o entendimento. Então, a igreja, ela tinha a ideia de monopolizar o conhecimento, dominar o conhecimento, para que as pessoas fossem independentes da igreja, e para que as pessoas entendessem que o conhecimento era dado por Deus ao clero, e que os homens não poderiam ter esse conhecimento, não poderia ser comum esse conhecimento. Mas a Bíblia que nós temos, ela diz que quando Jesus morre na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Aí quando nós lemos Hebreus, diz que nós podemos entrar pelo novo e vivo caminho, como diz aquele corinho antigo, né? Pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Não existe mais o clero. Hoje todos nós temos acesso ao Pai, todos nós temos acesso a Deus. Jesus assim, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ou seja, a intimidade, ela é hoje algo que todos nós podemos. Deus usa homens, usa. Deus usa seus profetas, usa. Claro que usa. Um amigo meu falou para eu não ensinar isso, senão eu fico desempregado. Mas usa, claro que Deus usa profetas, Deus usa homens de Deus. Quantas vezes, né, nós vimos o pastor Jales subir aqui ministrar na nossa vida. Quantos irmãos e irmãs aqui ministram que a gente fala, uau! Né? Eu já vi irmãos ministrarem aqui, que eu anotei e preguei em outro lugar, claro, porque eles pregaram aqui. Porque Deus fala conosco, mas nenhum de nós tem uma desculpa sequer para dizer assim, eu não consigo ter acesso a Deus. Posso orar por você? Claro que posso. Graciane pode interceder por mim? Claro que pode. Mas intimidade pressupõe relacionamento íntimo. Relacionamento íntimo pressupõe vida privada. Vida privada pressupõe lugar secreto. Todos nós podemos ter acesso. E para encerrar, depois dessa igreja, vem a igreja de Filadélfia, que foi quando vem a reação, e é uma igreja de unidade, é uma igreja que se une, que se levanta. É a última igreja, assim creem os irmãos, é a igreja de Laodiceia, a última era da igreja. Uma igreja rica, que não é crente, que não é fria, uma igreja que tem posses, uma igreja que não entende. Se nas outras igrejas existem grandes problemas, e só Esmina e Filadélfia não são repreendidas pelo Senhor, a igreja de Laodiceia é uma igreja que tem posses, e é a igreja que o Senhor diz assim, eis que estou à porta e bato. Qual é a igreja, a última igreja que é a de Laodiceia? O que ela representa para nós? É uma igreja que tem muita gente dentro, que Jesus está do lado de fora. Ninguém bate na porta do lado de dentro. Ah, pastor, a gente usa isso aqui para pregar. Irmão, você pode usar isso aqui para evangelizar quem você quiser. Mas é uma carta escrita para uma igreja. Não escreveu para o vizinho da igreja. Não escreveu para o desviado, escreveu para a igreja. A igreja de Laodiceia é uma igreja que tem ouro, é uma igreja que tem prata, é uma igreja que tem muita coisa. Mas é uma igreja que não tem Jesus. E o que Deus oferece para ela? Ouro para ela se enriquecer. Porque o ouro simboliza a natureza de Deus. Vestiduras brancas. Por que Ele oferece? Ela acha que está bem vestida. Por que Ele oferece vestiduras brancas? Porque o que Deus quer é vestes de justiça. Vestes de justiça. Não é gente que se acha opulenta. Irmãos, não é pecado nós enriquecermos. Pelo contrário. Quanto mais ricos nós formos, mais nós investiremos no reino, nas pessoas. Mais nós investiremos nas pessoas. Ontem nós estávamos debatendo uma questão financeira na convenção e alguém falou, aí quando falaram do caixa, de como estão as coisas na convenção e tal, era uma reunião de diretoria, eu falei, tá bom, vamos pegar esse dinheiro, vamos investir em alguém? Vamos fazer alguma coisa por alguém com esse dinheiro? Por quê? Veste de justiça, fazer justiça. E o colírio,
fala da revelação da palavra, ou seja, colírio é para abrir os nossos olhos. Uma igreja, nós nunca, os irmãos que estão há mais tempo caminhando na fé, eu estou encerrando, já nunca viram uma igreja. Irmãos, olha as fotos, vamos pegar o nosso modelo. Olha as fotos antigas da Central. Pastor Jader, né, Pastor Jader, que esteve aqui há muitos anos. Olha as fotos da igreja antigamente. Era suficiente para a época? Era. Mas muitas vezes nós éramos muito mais dependentes de Deus. Nós tínhamos muito mais relacionamento com Deus. Sabe, irmãos, houve um tempo, não sei você, que a gente precisou orar para comer. Houve um tempo que nós tínhamos muita dependência de Deus. E hoje não somos nós apenas. Nós comentamos, né, a reunião ontem foi uma reunião que durou todo o dia praticamente. E ontem nós comentamos na reunião sobre algumas igrejas que romperam conosco como convenção. Porque eram igrejas pequenas, sustentadas pela convenção, as igrejas ofertavam, essa igreja aqui então, que ajudou pastores, ajudou missionários. Aí quando eles cresceram, eles foram lá e quebraram suas alianças. É a síndrome do rei Uzias. Quando você é pequeno, você está ali, aleluia, aí você vai crescendo, de repente você se perde, você começa a afrontar os sacerdotes, você começa a afrontar os profetas de Deus, você acha que você não precisa de mais ninguém. Sabe, e aí nós nos perdemos. A igreja do último tempo é essa igreja. Alguns irmãos então creem que as igrejas descritas em Apocalipse representam os 7 tempos da história da igreja. Eu não concordo literalmente, mas eu acho que dá uma boa mensagem, dá uma boa palavra. Segundo o que é proposto, dá para encaixar direitinho, não é uma palavra minha, é de outros irmãos, dá para encaixar direitinho ao longo da existência da igreja. E para encerrar, a igreja é uma bênção, porque a igreja é sustentada por Deus, Ele é Senhor da igreja. Ele é o Deus da igreja de todas as épocas, de todos os tempos, e Ele é o nosso Deus. Vamos ficar de pé, nós vamos orar e encerrar. Nós vamos continuar falando de escatologia nas próximas aulas. A gente vai trazer as últimas perguntas nas próximas aulas, para a gente entrar na escatologia de Jesus, propriamente, não que essa aqui não seja de Jesus, tá? Na de Jesus, no que Jesus falou escatologicamente. Né? Vamos orar. Deus, nós queremos te adorar mais uma vez. Te agradecer pelo privilégio de podermos servir ao Senhor. Te agradecer, Pai, pelo que o Senhor tem nos dado, pela nossa nova mesa de som, pedir o Senhor que abençoe, que seja usado para a sua glória, para o seu louvor. Deus querido, que funcione bem, que dê tudo certo, que os meninos consigam lidar com esse instrumento de forma que nos abençoe. Queremos te agradecer pela igreja, que é quem compra, é quem paga, é quem abençoa. Deus querido, que possa ser uma bênção para todos nós. Queremos te agradecer pela vida de Juliana, Tarcísio, pela vida de Anthony e de Arthur, por esse dia especial na vida deles, como família, como casa, pelo privilégio de nós podemos testemunhar isso, Deus, e os irmãos que estão aqui há mais tempo, que conviveram com elas, como disse o pastor, desde jovem, poder testemunhar uma família, uma casa, Deus, que tem apresentado o Senhor às suas gerações, aos seus descendentes, poder saber que as pessoas se preocupam com seus descendentes e com seus filhos em apresentar-lhes o Senhor. Deus querido, que o Senhor possa continuar abençoando a casa deles, a família da irmã Cida, da irmã Maria. Deus querido, que o Senhor possa ministrar a casa deles e que elas possam ver os seus bisnetos, os seus tataranetos, que elas possam vê-los, Deus querido, adorando, louvando, bendizendo ao Senhor. E Deus querido, que o Senhor possa tomar sobre eles e ministrar sobre eles cada dia mais o Senhor. Nós te agradecemos pela vida de pastor Jader, pela vida de irmã Rita, pelo privilégio de tê-los conosco, de tê-los como modelo para cada um de nós. Nós te agradecemos, Deus querido, porque o Senhor é quem nos dá o privilégio de conviver com pessoas que têm uma experiência de vida, uma história no Senhor e uma integridade que nos abençoa. Quero te agradecer, Deus, pela vida de cada irmão, de cada um que está aqui. Pedir ao Senhor que abençoe a sua igreja, o seu povo. Queremos te agradecer pela vida de Jaqueline, pela recuperação dela. Que o Senhor possa continuar cuidando dela, dos seus filhos, da sua casa. Que o Senhor possa sustentá-la, fortalecê-la cada dia mais. Que o tempo, o trabalho do Senhor na vida de Jaqueline e da sua família, Deus querido, é o tempo que o Senhor estabeleceu. Pai, nós somos muito gratos pela vida dela e pelo carinho do Senhor com ela.
Deus querido, quando o Senhor cuida dela, nós nos sentimos cuidados pelo Senhor, literalmente. Nós oramos por aqueles, Deus querido, que precisam do nosso amor, do nosso cuidado, do nosso apoio e da bênção do Senhor. Que o Senhor seja o provedor na vida de cada um dos meus irmãos, de cada um que aqui está. Deus abençoe o nosso domingo, que ele seja um domingo, Deus querido, que ministre sobre nós, seja um domingo, Deus querido, que alcance o nosso coração e a nossa vida. Nós te agradecemos, Deus, pelos professores. Dia 15 foi o dia dos professores. O Senhor possa abençoar cada professor aqui representado por alguns irmãos, Deus querido, que trabalham em escola, que são professores, que dão aula na igreja, aula, Deus querido, na escola, e que o Senhor possa ministrar ao coração desses irmãos. É uma vocação, é um chamado, não é apenas uma profissão, é muito mais que isso, Deus. Não há dinheiro que pague a referência que eles são para nós, para os nossos filhos, para as gerações que virão. E nós queremos agradecer o Senhor por aqueles que ensinam, por aqueles que ministram, por aqueles que são mestres. Eu não sou e tenho uma admiração por aqueles que são. E sou muito grato ao Senhor pela vida deles, porque nenhum de nós vive sem um professor. Deus, nós também queremos agradecer ao Senhor pela vida das nossas crianças. Nós sabemos que é uma data que não tem a ver com a Bíblia, mas o Senhor diz: deixai vir as minhas criancinhas. E que bom que nós podemos celebrar um dia para as crianças. A gente não vai se preocupar com essa coisa, quem instituiu. Nós queremos celebrar e agradecer ao Senhor pela vida dos nossos filhos. Todos nós fomos crianças e no Senhor ainda precisamos depender do Senhor, ser desprovidos de malícia, desprovidos, Deus querido, de sentimentos que nos magoam, nos ferem, e também faz isso com o outro. E nós te louvamos pelo privilégio dos nossos filhos, o poder ter as crianças, como elas nos ensinam, como elas nos abençoam. E que o nosso domingo seja um grande domingo, um domingo cheio de alegria, um domingo na sua presença, um domingo que te exalte, um domingo que te glorifique, um domingo que seja, Deus querido, o melhor domingo para a nossa casa. À noite, Senhor, nós estaremos aqui, pedimos ao Senhor que nos abençoe, que ministre ao nosso coração, em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Um grande domingo para você.